Olá, que bom que você está aí. Deus te abençoe. Eu quero responder uma pergunta sobre democracia e fé. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João no capítulo 14, no versículo de número 6, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando nós falamos de democracia, nós aprendemos, por definição, que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Pelo menos é o que a gente espere, ou é o que a gente espera que aconteça, não é? Em uma democracia, gente, embora não haja uma religião estabelecida, as pessoas religiosas e as pessoas não religiosas, elas podem concorrer, elas podem ser eleitas e elas podem atuar livremente em qualquer esfera, em qualquer nível, em qualquer patamar, em qualquer posição elevada de governo, por mais influente que essa posição possa ser. Não há diferença. Na democracia, todos podem concorrer. Agora, nós precisamos considerar algumas coisas importantes. Nós podemos ter a melhor forma de governo, mas mesmo assim termos um mau reflexo ou ambiente ou resultado de governo. Por quê? Pelas pessoas que estão lá. Porque ainda que seja a melhor forma de governo, se as pessoas que estiverem nesse governo forem más e inclinadas ao mal e ao erro, teremos um péssimo, terrível e desastroso governo. Eu acredito que Deus está buscando escrever as suas leis, a sua palavra, os seus princípios no coração de cada pessoa. Eu creio muito nisso. Agora, veja só, a forma de governo que nós chamamos, por exemplo, a estrutura, o sustentáculo, a base, o alicerce, eu costumo dizer que a forma de governo que nós chamamos é o andaime, é o que sustenta. Porém, é o caráter do povo quem governa de verdade. E isso é muito dolorido. Eu lembro que o professor Mário Sérgio Cortella disse uma certa vez que em um voo, alguém pergunta para alguém e diz assim: você mora onde? Eu moro em Brasília. Poxa, logo em Brasília deve ser horrível. E a pessoa diz: não, Brasília é uma bênção. Ruim é as pessoas que vocês mandam para cá. Gente, pensa comigo uma coisa. O reino de Deus, ele não se limita à placa denominacional. O reino de Deus, ele não está limitado a quatro paredes. O reino de Deus, ele, para ser reino de Deus, ele deve estar atuante, ele deve ser presente, ele deve estar ativo em todas as áreas das vidas das pessoas. Nas suas famílias, nos seus negócios, na sua sociedade e principalmente nas suas escolhas, inclusive nas suas escolhas políticas. Parece estranho essa afirmação, mas nós não podemos separar política da fé. Nós não podemos separar política, religião e fé de uma pessoa, porque isso constrói o modo como ela pensa, como ela toma suas decisões, como ela vota, como ela se permite ou como a vida dela é regida, como as principais questões da sua vida são governadas. Tudo isso está conectado. Gente, isso é tão importante que a pessoa que dá o seu voto na contramão dos seus valores espirituais, ela está sendo hipócrita. Ela está se autodesqualificando, porque naquele exato momento essa pessoa está tendo um desvio triplo de caráter. Isso é muito forte. Uma pessoa dessa, ela não é capaz nem de representar a sua fé, quanto mais a sua nação, politicamente falando. Ela está comprometendo sua fé, seus princípios e o seu caráter como indivíduo de uma determinada nação. E existe algo simples. Se os que professam uma determinada fé acreditam que a sua fé é correta, e se organizados e unidos tornam-se a maioria, espera-se que eles, então, possam eleger líderes que compartilhem dos seus valores. Porque se houver uma desunião, uma separação
se isso se tornar a minoria, não adianta esperar que vão governar com a influência da sua fé. Não vão governar jamais. E o fundamental de tudo isso, que eu acho que é importante você pensar comigo, se os princípios cristãos estiverem dirigindo o governo de uma nação, o governo de uma nação tem os seus princípios puramente, inteiramente, 100% com valores cristãos. Gente, a liberdade dos não cristãos, ela será essencial e terá que ser garantida. Por quê? Gente, cristãos são cristãos porque decidem, escolhem de forma pessoal receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é uma escolha pessoal, não é uma imposição. Não é porque todos os segmentos de um governo tornaram-se cristãos que todo o resto do mundo e da população vai ser. Os verdadeiros cristãos, eles não nasceram na fé cristã, gente. Não, eles se tornaram resultados de uma decisão pessoal. Ainda que tenham nascido na igreja, eles precisam decidir pessoalmente por entregar a sua vida, seu coração completamente a Jesus. Isso significa nascer de novo. Nascer de novo é decidir pela influência do caráter de Deus, da personalidade de Deus, do caráter de Deus, atuando no nosso espírito e nos nossos valores de conduta. Nenhum cristão verdadeiro foi feito refém ou obrigado a se converter. Você precisa disso. Conversão não é uma imposição, é uma decisão. Não é uma imposição ou um preço a ser pago para você ser livre. A religiosidade, o denominacionalismo é que fez isso com as pessoas. Impôs essa condição religiosa, essa condição denominacional. Você precisa cumprir regras, estatutos, dogmas, aparência, usos, costumes e todo o mais para você realmente ser um cristão livre. E não é isso que funciona. Isso precisa ficar entendido. Muito menos ainda as pessoas permanecem cristãs por medo de que, caso venham a apostatar-se da fé, vão estar sujeitas à pena de morte, como os que estão sobre qualquer outro tipo de manifestação religiosa de opressão denominacionalista. Eu não me sinto bem em ficar aqui nessas quatro paredes servindo esta placa. Eu não consigo me relacionar com as pessoas daqui, não tenho amor, eu tenho uma obrigação, eu tenho uma imposição. Não, se você sair daqui, você será morto. O diabo vai pegar você, Deus vai pesar a mão, vai capotar o seu carro, seus filhos viverão em desgraça. Que feitiçaria é essa, gente? Não há razão de condenar, de apontar, de discriminar, de perseguir, de massacrar pessoas que simplesmente não decidiram nascer de novo, não decidiram reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é liberdade no reino de Deus. Gente, a liberdade religiosa, a liberdade de escolha é altamente valorizada dentro do princípio do reino de Deus. Jesus nos ensinou sobre isso. Liberdade no reino de Deus também é o direito livre que cada pessoa tem de escolher, não decidir por Jesus. Por que vamos criar um constrangimento e uma guerra sem fim? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se o indivíduo decide não seguir por esse caminho, não abraçar essa verdade e não viver essa vida, não somos nós que vamos fazer isso. Deus é Deus. A cruz foi real. A morte de Jesus foi real. A sua ressurreição, muito real ainda. Queremos mesmo provocar influência, transformação, impacto na nossa sociedade? Vivamos o reino de Deus, até pelo respeito de entender que é liberdade de escolha, até mesmo para quem desejar ou decidir escolher não seguir a Jesus. Que Deus te abençoe. Ponto de reflexão.